Olá pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos. Estamos começando mais uma live e eu espero que seja um momento muito interessante, muito especial para todos nós. Faz hora que eu não preparava nenhuma live, não estava entrando no Instagram para discutir nenhum tipo de assunto relacionado à psicologia. E hoje eu separei um tema muito interessante para a gente falar. Hoje eu separei um tema muito legal para a gente poder abordar aqui hoje, tá? E a temática de hoje é uma temática muito profunda, mas também que nos traz à mente muitas reflexões, tanto sobre questões filosóficas como questões psicológicas, e eu tenho certeza que o tema vai tocar você. Hoje a gente vai refletir debaixo da temática o sofrimento como fonte de regulação emocional. Então a gente vai conversar sobre o sofrimento como fonte de regulação emocional. Eu vou tentar separar essa live, né, em duas etapas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre teoria. Tem muita coisa que eu separei aqui para vocês, então provavelmente a gente não vai conseguir aprofundar tudo hoje, mas eu tenho a plena convicção que vai ser uma live muito enriquecedora, tá legal? Desde já eu peço a vocês, se vocês me ouvem bem, se vocês me escutam bem, deixa um joinha aí pra gente, né, no direct, na mensagem aí da live, para que a gente tenha plena convicção e certeza que vocês estão ouvindo de forma perfeita, que vocês estão escutando, né, estão me visualizando também, que não tem nenhum contratempo em relação à conexão, em relação a questões técnicas. Então, conto com a sua participação desde já. Se você me ouve bem, se você me compreende bem, deixa um ok aí pra gente, tá? Só pra gente poder estar iniciando a nossa reflexão sobre a live de hoje. Então, enquanto a gente aguarda aí a galera, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live. Fiquem à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida em algum momento da live, pode deixar a sua dúvida no direct ou pode me mandar mensagem no privado depois. Não tem problema nenhum, que o nosso intuito aqui é levar uma reflexão psicológica, uma reflexão filosófica para ajudar a você, querido ouvinte, a lidar com as suas questões, a lidar com as suas patologias, com os seus contextos emocionais. Então esse é o nosso intuito nessa live, tá legal? Bom, enquanto a gente aguarda o povo chegar, eu gostaria de apresentar para vocês o meu livro, tá legal? Neuropsicopatologia da Ansiedade, né? Essa obra, ela é uma obra recém-nascida e foi feita com muito carinho. E aqui eu abordo a minha teoria, né? Teoria dos níveis de ansiedade. E a gente trabalha a ansiedade de uma forma muito estruturada, entendendo que a ansiedade não é aquilo que o senso comum pensa, né, sobre é um pensamento só no futuro, é um pensamento só no passado. Não é nada disso. A teoria dos níveis da ansiedade aborda tanto a parte da patologia, de como a ansiedade ela funciona no nosso corpo, também vai falar, né, da forma à luz da neuropsicologia, né, de como esse processo também se estrutura dentro da nossa parte cognitiva. E eu tenho certeza que esse livro vai ajudar você a lidar melhor com a ansiedade, tá legal? Então, se você quiser, pode adquirir o livro Neuropsicopatologia da Ansiedade. Tenho certeza que vai te ajudar aí a lidar com os seus sintomas de ansiedade.
E de antemão, né, eu gostaria de falar para vocês que a gente está trabalhando em uma plataforma. Essa plataforma ela já está sendo elaborada já há algum tempo, aonde a gente vai estar ministrando cursos sobre ansiedade, tá? Então, como eu disse, aqui eu trabalho a minha teoria sobre como olhar a ansiedade, como tratar a ansiedade, e eu, além do livro, eu preparei um curso que eu acredito que até o mês que vem já vai estar disponibilizado numa plataforma, onde você vai poder acessar essa plataforma, onde você vai poder comprar esse curso, né? Você vai estar aprendendo sobre ansiedade, ministrar videoaulas dentro dessa plataforma, e assim que você finalizar esse curso também você vai ter direito aí a um certificado, tá legal? É uma forma, né? Você que é psicólogo, você que é profissional da saúde, você quer entender um pouco mais sobre ansiedade, né? Tirar aquele pensamento que é muito comum no senso comum de olhar a ansiedade como algo banal, como frescura, como qualquer, sabe, coisa desse tipo. Esse curso é para você. Bom, para a gente começar a nossa live de hoje aí, pessoal, deixa um joinha se você me ouve bem. Deixa um joinha aí pra gente, só para a gente ter certeza que tá tudo funcionando, que vocês estão me ouvindo, né, que tá tudo ok aí pra gente começar a nossa live. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Deixa um ok aí pra gente, tá? Se tiver tudo ok aí, a gente vai dar início à live. Vocês me ouvem bem? Vocês estão me compreendendo? Estão conseguindo entender o áudio, aquilo que eu estou falando? Deixa um joinha pra gente. Vamos aguardar um pouquinho. Deixa um joinha aí pra gente, pessoal. Se vocês estão me ouvindo, deixa um joinha aí, fazendo um favor, só pra gente poder dar início à live, tá legal? Ok, pessoal, sem mais delongas, vamos começar a nossa live, né? Como eu disse, hoje a gente está com um tema muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre o sofrimento como fonte de regulação emocional. Então, na prática clínica, né, no dia a dia, no cotidiano, sempre nos deparamos com um frequente fenômeno que desafia tanto o paciente quanto também o próprio terapeuta. Sabe que fenômeno é esse? É a resistência aparentemente inexplicável à melhora, ou seja, uma resistência do paciente em querer melhorar, em querer sair daquela condição de sofrimento, em querer sair daquela condição de estagnação e evoluir, né, para uma melhora, ou seja, evoluir em relação ao tratamento. Então, há indivíduos que, apesar de expressarem intenso sofrimento e buscarem ajuda especializada, parecem incapazes de evoluir, parecem incapazes de querer mudar, né? E também parecem incapazes de querer quebrar padrões emocionais dolorosos. E você sabe o que é mais algo, sabe, algo intrigante, sabe, algo que me choca? É quando finalmente o paciente, muitas vezes, ele consegue um alívio, quando finalmente ele consegue se auto-perceber que ele está evoluindo, esse paciente ele chega num momento, por mais que a terapia tenha surtido um efeito positivo, ele chega no momento que ele não consegue sustentar aquele ganho psicológico, aquele ganho emocional, e ele vive diante de um vazio, né? Ele começa a estranhar aquela zona de melhora,
né? Ele começa a estranhar aquele estágio saudável, aquele estágio de saúde mental na qual ele se encontra. É como se o corpo dele se reconhecesse apenas dentro de um âmbito de dor, dentro de um âmbito de sofrimento, dentro de um âmbito patológico. E quando ele consegue quebrar essa resistência, é como se toda a parte cognitiva, toda a parte emocional, toda a parte corporal se desconhecesse. Então a pessoa ela não consegue se reorganizar, se readaptar, mesmo dentro de um âmbito saudável, a uma nova realidade, ou seja, uma nova realidade emocional. Ela não consegue se perceber para além do sofrimento, para além daquilo que dentro da cabeça dela já está pré-estabelecido. Então a gente vai pensar por que razão tantas pessoas mantêm o sofrimento como parte construtiva de sua identidade. Você já se fez essa pergunta? Por que razão tantas pessoas, ou até mesmo você, mantém o sofrimento como parte constitutiva de sua identidade? Então, para desenvolver essa reflexão, a gente vai utilizar, né, tanto uma perspectiva filosófica do existencialismo de Sartre, também a gente vai pensar, né, em relação ao existencialismo de Jean-Paul Sartre, a gente vai pensar acerca da má-fé como uma condição de não adequação, até mesmo como uma espécie de autossabotagem para essa adaptação saudável que desvincula o ser do sofrimento. Também a gente vai trabalhar à luz da terapia cognitivo-comportamental, ou seja, através da teoria cognitiva, né, da teoria das crenças desenvolvida por Aaron Beck, que é um dos grandes psicólogos que desenvolveu ali a teoria das crenças, né, ou seja, o ser humano tem crenças que dirigem a sua mente, que dirigem o seu corpo, que influenciam o seu comportamento. Isso deu origem a uma abordagem sensacional, que é a abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então a gente vai trabalhar dentro dessas duas perspectivas, uma filosófica, outra psicológica. Então, para a gente começar a entender essa linha de raciocínio, né, vamos tentar pensar sobre como funciona essa estrutura do sofrimento dentro de um contexto de uma estrutura identitária, ou seja, em que momento eu me identifico com esse sofrimento, em que momento esse sofrimento, quando ele se torna consciente, ele deixa de ser algo passageiro e se torna um padrão. Então, a identidade, o que é a identidade? A identidade refere-se ao conjunto de características, valores, crenças, padrões, comportamentos que o indivíduo, né, ele percebe como sendo seu. E esses comportamentos, eles, de uma certa forma, fazem você ser quem você é. Então, esses padrões dirigem a sua forma de pensar, suas crenças dirigem a forma como você olha para o mundo, dirige a forma como você se relaciona com os outros, e também dirige a forma como você se relaciona consigo mesmo também, né? Então, dizemos que o sofrimento se torna identidade quando ele deixa de ser uma experiência transitória, uma resposta, ou seja, a eventos diversos, e passa a funcionar como um organizador central do self, né? No caso, self
é o eu, o meu eu interior. O que isso significa, Gil? O que isso quer dizer? Né? Em um primeiro momento, o que é essa organização do self? O sofrimento, ele passa a definir quem é a pessoa. Ou seja, o sofrimento é quem define quem é a pessoa. Exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa depressiva. Eu sofro porque sou sensível demais. Essas frases não são apenas descrições de estados emocionais, mas afirmações identitárias que estruturam a totalidade da experiência subjetiva. Eu trabalho um conceito dentro da neuropsicologia que se chama caminho cognitivo, ou seja, o cérebro ele tende a sempre buscar um conforto. O cérebro ele nunca trabalha numa zona de insegurança, o cérebro ele nunca trabalha num lugar de instabilidade, porque ele funciona como algo para poder preservar a vida do indivíduo, ou seja, ele funciona como uma forma de te manter vivo, de fazer você sobreviver. E a forma como ele vai te manter vivo é a forma do conforto, dentro da zona de conforto. E quando a gente se acostuma com um determinado padrão, o cérebro ele não cria esforços para tirar você desse padrão. O cérebro ele não cria caminhos para, por exemplo, te levar a lugares completamente diferentes das experiências dolorosas que você teve na vida. Apesar que da gente ter um cérebro completamente plástico, né? A gente tem a neurociência da plasticidade, a capacidade do cérebro de expandir, de evoluir, de construir novos modelos cognitivos. O nosso cérebro, por esforço próprio, ele não funciona dessa forma. Então, quando eu falo em caminho cognitivo, eu estou falando que o nosso cérebro ele cria um modelo padronizado. Se eu estou acostumado com experiências negativas dentro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dentro da parte dos relacionamentos amorosos, se eu estou acostumado a me relacionar com as pessoas e esses relacionamentos não dão certo porque por traições, não dão certo porque por causa de adaptação dentro da dinâmica do relacionamento, eu vou criando um padrão de abandono, um padrão de que não adianta me relacionar, um padrão de todas as pessoas são iguais. Aquilo vai moldando, você percebe? Vai moldando o meu eu. Então eu acabo me definindo dentro desse lugar. Eu não sei se você conhece um ditado, mas aqui no Brasil esse ditado ele é muito conhecido, que é um ditado que diz assim: todo homem é igual. É um ditado que diz todo homem é igual. Geralmente, quando uma pessoa diz isso, né, geralmente é porque a experiência, né, relacionada ao sexo masculino foram experiências de dor, foram experiências de decepção, foram experiências dolorosas, né? Só que isso não é uma verdade absoluta, né? Existem homens que, de fato, não são legais, mas existem pessoas extraordinárias também. E essa experiência só seria válida se essa pessoa conhecesse todo mundo, né? Mas quando ela fala que todos os homens é igual, ela está falando de uma percepção da sua própria realidade enquanto esse tipo de experiência. Então o cérebro ele olha e generaliza tudo ou todo o contexto através desse padrão cognitivo. Uma outra característica dentro dessa questão identitária, dentro dessa questão de identidade, é que essa organização central do self confere previsibilidade, ou seja,
O sofrimento conhecido é preferível ao desconhecido. Olha só algo muito interessante. O cérebro conhecido é preferível ao desconhecido. Então, eu tenho uma tendência a optar por aquilo que é familiar do que optar por aquilo que é desconhecido, que é novo. Por isso que mudar é muito difícil. Por isso que a mudança ela é muito árdua e exige muito trabalho, muita dedicação e muita disciplina. O que é mais fácil, como eu disse agora há pouco, o que é mais confortável para o cérebro? É ficar dentro de um contexto que é familiar. Porque ali, mesmo que doloroso, é algo seguro. Mesmo que doloroso, mesmo que dentro de uma dinâmica de sofrimento, é algo aceitável. É algo que eu posso, presumir. Isso me dá segurança. E o ser humano ele busca por essa segurança. Então, o sofrimento conhecido é preferível ao desconhecido. É muito mais fácil você se acostumar com aquilo que faz você sofrer do que você se acostumar com algo que te causa uma mudança, algo extraordinário, algo completamente positivo. Então, quando a gente aplica isso, por exemplo, à realidade, né, que infelizmente a gente vive hoje, que é uma realidade, por exemplo, de pessoas que estão dentro de relacionamentos abusivos, e por mais que está na cara que aquele relacionamento é abusivo, está na cara que aquele relacionamento não vai dar em nada, todo mundo diz para essa pessoa, olha, fulano não é para você, porque fulano não te respeita, não te trata bem, não faz isso, não faz aquilo. Só que o medo, de construir algo novo, o trabalho de construir algo novo, de você olhar para si, enxergar valor em si, começar a se cuidar, começar a se tratar, começar a criar novas perspectivas e não só buscar novas perspectivas para o seu eu, ou seja, para o seu self, para o seu cérebro, isso é muito trabalhoso. Agora, é muito mais fácil o seu cérebro se readaptar, se reorganizar de uma forma disfuncional dentro desse relacionamento que não é saudável, dentro desse relacionamento tóxico. E aí a gente cria algumas regras para nos deixar mais tranquilo. Quer ver só uma delas? Eu acredito que fulano vai melhorar. Fulano é assim mesmo. A história de vida dele é triste, né? Ele passou dificuldades com os pais, né? E aí, se você tem uma crença, por exemplo, religiosa, né? Eu vou pedir aos céus para que transforme a vida desse cara. Então a pessoa ela vai se organizando para se manter dentro daquilo que é familiar. Um outro ponto dentro dessa questão da organização central do self é a estrutura das relações, ou seja, essa organização, né, que vem através do sofrimento, que a gente tem esse sofrimento como identidade, traz esses benefícios, como eu disse, né? Organização do self, você organiza a sua identidade através do sofrimento, isso confere previsibilidade, ou seja, te deixa num lugar confortável e familiar, também estrutura as suas relações, né? O sofrimento frequentemente ele funciona como um código de comunicação interpessoal. A pessoa que sofre ocupa um lugar conhecido em suas relações. Olha só que interessante, que é também um lugar de ganho. Seja como alguém que, aquela pessoa precisa de cuidado, né? Então tem um ganho ali. Eu não diria nem que seria um vitimismo, mas quando as pessoas olham, né, para alguém e falam assim, nossa, vamos lá na casa de fulano é tão frágil, fulano precisa de cuidado, fulano precisa de pessoas, né? Isso tem um ganho emocional, né? Ou, por exemplo, como alguém, né, que
sabe, vive nessa sobre esse olhar de que, olha, fulano é forte, nossa, fulano carrega a família sozinha, fulano carrega tudo sozinha. Então, essa identidade que o grupo lança sobre esse indivíduo, né, de essa pessoa é uma pessoa forte, essa pessoa é uma pessoa guerreira, isso regula o relacionamento interpessoal através do sofrimento. Olha só como que tudo isso é completamente interessante. E, por último, dentro dessa perspectiva da identidade através do sofrimento, é que o sofrimento, né, identitário, ele evita o colapso existencial. Gil, o que significa isso? Ele evita o colapso existencial. Este é talvez o ponto mais profundo. Para alguns indivíduos, o sofrimento funciona como o último recurso de sentido. Isso quer dizer que, quando eu estou no sofrimento e eu não consigo me perceber, me ver fora dele, fora dessa realidade, quando esse sofrimento ele constrói uma identidade em mim, ao mesmo tempo que ele constrói uma identidade em mim, eu ganho um sentido na minha existência. Ou seja, eu só sou alguém por conta da depressão. Enquanto eu for uma pessoa depressiva, todos vão me notar, todos vão me ver, todos vão me compreender, todos vão estar perto de mim, melhor dizendo. Enquanto eu for uma pessoa ansiosa, todo mundo vai ter um certo cuidado comigo. Todo mundo vai estar sempre ali me mandando mensagem, se preocupando com o meu bem-estar ou com o meu mal-estar. Ou seja, o sofrimento ele traz sentido à sua vida. Porque pensar o sentido da vida para além do sofrimento é um esforço sobrenatural que esse indivíduo precisa fazer para começar a mudar esse contexto e dar uma nova direção, ou seja, construir um novo caminho cognitivo para o seu eu, para a sua pessoa. Então, como isso é algo improvável dentro dessa construção identitária do self, eu fico com o sofrimento porque enquanto eu sofro, ao mesmo tempo eu existo. Enquanto eu sofro, né, a minha vida tem um certo sentido. É óbvio que isso dentro de um âmbito completamente disfuncional. Então, se a dor desaparece, o que restaria? Você já parou para pensar? Uma pessoa que está numa profundidade imensa de depressão, por exemplo, ou de alguma forma deixou de acreditar no propósito da própria vida e optou por essa identidade através do sofrimento. Se você tira o sofrimento, o que resta? Então, lidar com esse ponto de interrogação é algo doloroso. É pior do que a própria dor do sofrimento, ou seja, a própria dor de você estar em um determinado lugar ou dentro de uma condição que te causa sofrimento. Então, lidar com o sofrimento de não ser um nada e não encontrar um nada, onde a vida não tem sentido, que também é um sofrimento, é mais fácil sofrer dentro de algo que eu já conheço, dentro de algo que é familiar. Por isso é tão difícil mudar. Evidências clínicas, tá? Que eu separei aqui. Na clínica da psicologia, na clínica psicológica, observamos essa dinâmica em diversas manifestações. E aqui eu vou dar o exemplo de algumas. E se você se identificar com alguma delas, depois você deixa aí essa mensagem
para a minha pessoa. Imagine um paciente, uma pessoa de 42 anos, após décadas de transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, uma ansiedade mais agressiva, finalmente encontra alívio significativo por meio de tratamento medicamentoso e da própria psicoterapia. No entanto, nas sessões subsequentes, essa pessoa passa um mal-estar peculiar. Então, nas sessões subsequentes, esse indivíduo começa a dizer assim: eu me sinto vazio, eu não sei mais quem eu sou, minha ansiedade era o que me definia. Olha só que exemplo muito interessante, né? Essa pessoa, ela tinha uma ansiedade generalizada, uma ansiedade completamente agressiva, que atrapalhava a vida dela, e ela começou o processo terapêutico, começou a tomar medicação, e ela foi construindo todo um trabalho em relação à sua saúde emocional, ao ponto de chegar no estado de melhora, ou seja, um estado onde a ansiedade deixou de ser generalizada e passou para uma ansiedade aparentemente normal, uma ansiedade situacional. Só que aí, nesse campo da melhora, né, enquanto essa pessoa está nessa dinâmica de melhora, ela começa a estranhar a sua própria pessoa. Né? Agora que eu estou melhor, eu estou me sentindo mal. Agora que eu estou melhor, eu estou me sentindo vazio. Agora que eu estou melhor, sem ansiedade, eu não sei quem eu sou. Ou seja, a ansiedade era a sua identidade. A ansiedade, né, algumas pessoas têm um padrão emocional de adoecimento emocional tão prolongado que elas pegaram aquele sofrimento como identidade. Eu sou a ansiedade, eu sou a depressão. Quando ela sai desse lugar, ela não sabe quem ela é. Ela não sabe viver no lugar do saudável. Ela não sabe viver no lugar do aparentemente, né, um lugar padrão dentro daquilo que a gente tem como normal no que tange as questões emocionais. É por isso que quando a pessoa ela chega nesse lugar, ela tem uma grande tendência a regredir de novo ao tratamento. Lembra, o nosso cérebro, ele, né, é preguiçoso. Ele trabalha para nos manter vivos. Então, ele nunca vai trabalhar com aquilo que é desconhecido, com aquilo que para ele é inseguro, que não é previsível. Ele vai sempre nos manter num lugar onde é familiar. Então, se aonde me dava sentido para a vida era o lugar do sofrimento, no caso desse exemplo, no lugar da ansiedade, é aqui que eu vou ficar. E aí a pessoa regride o tratamento. Outro exemplo. Um homem de 55 anos, filho de uma mãe depressiva, cresceu aprendendo que a vida é sofrimento e que ser forte significa carregar suas dores sem reclamar. Ele mantém padrões depressivos há anos, apesar de múltiplas intervenções terapêuticas. Quando questionado sobre o que aconteceria se não estivesse depressivo, ele responde: seria como se eu estivesse traindo a minha mãe, como se eu estivesse dizendo que ela sofreu à toa. Então, observe esse exemplo, como esse exemplo é bem surreal, né? Esse paciente, ele cuidou da mãe a vida inteira. E essa mãe tinha depressão. E lidar com uma pessoa doente, lidar com uma pessoa depressiva, né, é muito difícil, porque essa pessoa, dependendo do nível da depressão, ela se torna dependente. E como esse indivíduo lidou com essa mãe durante muitos anos, né, ele pegou para si essa identidade do sofrimento como
a vida é um sofrimento, a vida é um peso. Isso tornou a sua própria identidade. A depressão tornou a sua identidade, né? E a depressão, que era da mãe, passou para ele durante muitos anos. E aí, perguntado a esse paciente, né? Como seria a sua vida sem essa depressão? E aí ele projeta isso na mãe, ou seja, a vida sem a depressão seria como se minha mãe tivesse vivido em vão. Então ele tomou para si como crença, como se viver depressivo de alguma forma fosse um legado que ele tivesse ali, né, de alguma maneira tivesse tomado para si ali esse legado da mãe dele. Então ele pega essa depressão, esse transtorno depressivo e vive isso como uma identidade. E por último, o terceiro caso clínico, uma jovem de 28 anos vive em um ciclo constante de conflitos interpessoais. Ela descreve como uma pessoa difícil, ou seja, ela se descreve como uma pessoa difícil, né, e complicada. Quando questionada sobre como seria sua vida sem conflitos, ela hesita. Eu não sei quem eu seria. Então, minhas brigas são o que me fazem ser eu. Isso é o sofrimento, é construir o sofrimento como identidade. Então, algumas pessoas elas adotam esse padrão de ter uma personalidade difícil, de ser pessoas completamente reativas, de ser pessoas problemáticas, pessoas, sabe, que a relação é sempre conturbada. Só que ser esse tipo de pessoa traz a ela um sentido, dá a ela uma identidade, né? Faz com que as pessoas de alguma forma definam ela dentro desse lugar, e para ela isso, né, é como se fosse uma validação. E aí sair desse lugar seria perder completamente a sua identidade. Então, pessoal, olha só como que é difícil você sair dessa construção identitária do sofrimento, quando esse sofrimento ele se torna o seu eu, ele se torna a sua identidade, ele se torna o seu próprio self. Você não consegue se perceber para além da ansiedade, para além do sofrimento, para além da dependência emocional. E por isso que muitas pessoas elas têm essa resistência em evoluir no tratamento terapêutico. E aqui agora a gente vai falar um pouco sobre a filosofia sartriana, né? E o conceito que Sartre vai trabalhar a responsabilidade, ele vai trabalhar a liberdade, mas também ele vai trabalhar um conceito que eu trouxe aqui para a gente poder pensar um pouco, que é o conceito de má fé. Lembrando que a gente está falando de dois autores aqui hoje. A gente está falando do filósofo Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista, e a gente também está falando do Aaron Beck, né, que é o autor da teoria das crenças, né, que depois se desenvolveu em teoria cognitivo-comportamental. Então, a gente está olhando para esse sofrimento como identidade, como regulação emocional, através desses dois autores. Então, Jean-Paul Sartre, ele foi um filósofo entre 1905 e 1980. Foi um dos filósofos mais influentes do século XX, né? A sua obra ela abrange a fenomenologia, o existencialismo, o marxismo, e ele sempre trabalhando esse contexto sobre uma questão central, que era o que significa ser livre. Será que hoje você consegue me responder isso? O que significa ser livre, né? Ou seja, Gil, o que é ser livre? É você hoje pensar assim, e isso é uma pergunta dentro do campo psicológico muito forte, muito significativa. O que é ser livre? Ou seja, quem você seria
se você não tivesse as crenças que você tem? Se você não tivesse que impressionar as pessoas que você tenta impressionar? Quem você seria fora da sua corrente de amizades, fora do seu contexto de vivência, fora ali do seu perfil social? Quem você seria? Será que você seria a mesma pessoa, né, que você é hoje? Então isso é uma pergunta que trabalha a nossa identidade, né? Que tipo de liberdade nós temos? Será que é uma liberdade determinista, ou seja, uma liberdade condicionada pelas crenças que me impuseram e que me impõem hoje? Ou será que a minha escolha ela é definitivamente uma escolha minha, autêntica, fora do âmbito de querer buscar uma avaliação, de querer, por exemplo, a aprovação dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, né? Então, é dentro desse contexto que o filósofo Sartre ele faz essa pergunta sobre o que é a liberdade. Então, ao contrário de pensadores que enfatizam a determinação, ou seja, uma ideia de Deus, uma ideia da natureza, né, do inconsciente, ou, né, de uma determinação pela sociedade, Sartre ele sustentou que o ser humano é radicalmente livre e, por conseguinte, completamente responsável pelas suas escolhas. Essa liberdade, segundo ele, não é um dom ou uma bênção, é mais uma condição árdua, ou seja, somos condenados a ser livres, o que significa que não podemos culpar nada, nem ninguém, por aquilo que escolhemos ser. Aqui eu vou fazer uma crítica a esse filósofo, tá? Apesar de eu gostar muito desse conceito, né? Porque o filósofo, o Sartre, ele está dizendo que a gente é livre, independente das circunstâncias. E isso acaba sendo um problema, porque à medida que você é livre, todas as suas escolhas são apenas responsabilidades suas, né? E a gente sabe que não é assim na prática. Por exemplo, se você nasce num ambiente familiar onde impera a violência, onde impera o abuso sexual infantil, o tráfico de drogas, a violência doméstica, essa não é uma escolha sua. Então você vai ser determinado, pelo menos até um certo momento, por essas escolhas, né? Apesar que depois de um certo momento onde você entende a consciência das suas responsabilidades, a capacidade que você pode mudar, aí sim, aí volta para a filosofia de Sartre, aí essa escolha é sua. Então, querer permanecer no sofrimento, aí sim é uma escolha deliberada, né? E consciente da sua parte. Mas só depois, nesse primeiro momento, dentro desse contexto que eu estou dizendo, né, o meio ele acaba determinando ali alguns padrões, crenças, né? E quando eu falo crenças disfuncionais, como o próprio sofrimento, a própria rejeição, o próprio abandono, a experiência do abandono na infância, a experiência do desafeto, né? da falta de apego afetivo às figuras parentais. Isso você não escolhe, porque de fato você pode nascer em um lugar onde ter uma infância saudável não foi ali algo que te agraciou. Então, essa perspectiva filosófica tem implicações profundas para a compreensão do sofrimento psicológico. Se somos radicalmente livres, então também somos livres para escolher, mesmo inconscientemente. Então, permanecer, ou melhor dizendo, né, ou permanecer no sofrimento, essa é a essência do conceito de má-fé. A má-fé, ela foi um conceito elaborado, né, em 1943 na obra do filósofo O Ser e o Nada,
aonde ele vai trabalhar justamente isso, como se a má-fé ela fosse uma espécie de autossabotagem. Ou seja, você está num relacionamento tóxico, você está vivendo um sofrimento, você está sendo humilhada ou humilhado dentro desse relacionamento, ou dentro do ambiente de emprego, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente social. Você está dentro desse lugar de sofrimento. E você tem consciência, né, do que você merece. Você tem consciência que se você romper esse laço, você vai ter uma série de oportunidades de ter uma vida completamente diferente, de ter uma vida completamente melhor, completamente mais saudável, completamente mais de acordo com aquilo que você projetou para você. Mas aí, por não querer, né, por ser trabalhoso essa construção de romper esses laços de sofrimento e construir algo mais saudável e construir algo que realmente, sabe, é genuíno, é sincero com aquilo que está dentro de você, é muito trabalhoso. Então você escolhe o quê? Você escolhe se adaptar e permanecer nesse lugar do sofrimento. Isso é o que o filósofo ele chama de má-fé. Então você tem uma má-fé consigo mesma, com o seu próprio eu. A má-fé é talvez um conceito sartreano mais relevante para a compreensão psicológica do sofrimento identitário. Sartre desenvolve essa noção como uma postura existencial na qual o indivíduo nega a sua própria liberdade. E aí eu volto àquela pergunta que eu fiz agora há pouco. Quem você seria se não fosse as suas crenças, a sua família, as pessoas que você tenta provar algo, né? Será que suas escolhas seriam as mesmas que você escolheu para si hoje? A gente vê isso, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a comunidade LGBT, e a gente vê quantas pessoas elas não vivem uma vida autêntica com aquilo que gostariam de ser, de viver, por questões e infelizmente por questões sociais, pelo preconceito da sociedade, né, pelo próprio preconceito da família, né, pela desaprovação da mãe, desaprovação do pai. Eu sei que falando isso parece uma coisa simples, né? Pega e assume. Mas, cara, o laço familiar é um laço muito significativo. Como é que você vive, sabe, olhando para sua família, ou seja, para os seus pais, para o seu cuidador, para quem criou você, e você sentir que existe aquela reprovação, né? A sua vida ela vai ser uma vida infeliz, porque de fato a gente busca de alguma forma uma certa validação, não adianta. Nós buscamos aprovação, principalmente daquelas figuras que são extremamente importantes para nós. Então, aí quando a gente entra nessa seara que é o campo LGBT, e a gente vê as pessoas que às vezes, né, elas trocam de cidade para conseguir viver a sua sexualidade, elas esperam ter um bom emprego para poder construir a sua vida fora daquele bairro, fora daquela cidade, né, para que, enfim, ela consiga viver em paz, para que ninguém a reprove o seu comportamento. Elas vivem se autonegando, ou seja, elas vivem na má-fé. Por quê? Porque assumir essa autonomia, essa responsabilidade, assumir essa liberdade que esse filósofo está falando, tem consequências. E no nosso país, né, não tem só consequências emocionais, tem consequências também reais, que, né, as pessoas são violentadas, as pessoas morrem por conta de serem o que são. E isso, infelizmente, é uma realidade. Mas como é possível negar a própria liberdade, diz o filósofo? Sartre argumenta que a má-fé
opera de duas formas principais. E aí, pessoal, eu vou falar essas duas formas, né? Como a gente já está em 41 minutos de live, minha voz já está ruim. Na próxima live eu vou estar dando continuidade a partir daqui. Então peço que você me acompanhe nas redes sociais, tá? Que a próxima live eu vou fazer um resumão de tudo que eu falei até aqui e a partir daqui a gente vai continuar. Olha só, tem muita coisa aqui que eu preparei para vocês, mas a garganta já está indo por água abaixo. Então, dois subprincípios dentro dessa relação da má-fé. Reduzir-se a coisa é o primeiro conceito. Na má-fé, o indivíduo se trata a si mesmo como um objeto. E aqui é importante pontuar. Na má-fé, o indivíduo trata a si mesmo como um objeto. Quando a pessoa ela se trata a si mesmo como um objeto ele não tem valor. Essa caneta ela é um objeto. Isso aqui não tem valor, ou melhor dizendo, tem valor enquanto estiver funcionando. Quando deixar de funcionar, quando deixar de manchar ali, né, quando deixar de fazer o rabisco, ela vai ser jogada fora. Então, quando o ser humano ele se olha como um objeto, né, ele ignora todos os seus valores, todos os seus princípios. E aí, quando ele ignora todos os seus valores, todos os seus princípios, todo o seu eu, ele aceita tudo aquilo que o outro impõe. Eu sempre falo uma frase que as pessoas gostam muito, que é o seguinte: nós damos o direito aos outros de como nos tratarem. Ou seja, só você tem o poder de dar o direito aos outros de como te tratar. Se as pessoas falam coisas que você não quer, ofendem a sua honra, ofendem o seu caráter, e para não causar um mal-estar no trabalho, para não causar um mal-estar na família, para não causar um mal-estar no relacionamento, você, fica ali até constrangido, mas você internaliza aquilo para si, você está ensinando aos outros de como te tratar. Você está mostrando para outra pessoa que os seus valores, ou o seu valor enquanto pessoa, não valores enquanto crenças, mas valor enquanto pessoa, é maleável, é flexível, pode ser banalizado. Então, ele vai trabalhar esse conceito de má-fé também quando o sujeito ele olha para si como um objeto, né, como coisa determinada. Gil, o que é como coisa determinada? Como que entra a má-fé aí? A sociedade tem uma ideia de que mulher, por exemplo, né, toda mulher nasceu para ser mãe, toda mulher nasceu para casar, toda mulher nasceu para ser submissa ao marido. Se a minha mãe foi submissa ao meu pai, não trabalhou, não estudou, ficou em casa para poder cuidar da família, cuidar das crianças, né, eu vou seguir esse mesmo caminho para buscar uma aprovação da minha mãe. Olha, cuidar da família, ser mãe, casar, tudo isso é muito bom, é muito legal, é muito bonito, é muito saudável, se isso for algo genuíno da sua parte. Se não for uma busca por uma repetição de padrão ou por buscar aprovação, né? Eu vou agradar minha mãe e meu pai se eu, percorrer esse mesmo caminho. Eu sempre dou o exemplo aqui do pessoal que faz medicina. Tem muita gente que eu atendi que fazia medicina justamente porque os pais eram médicos, a família era médica, e aí tinha toda aquela pressão para fazer medicina sem aquela pessoa querer, sem aquela pessoa ter ali a aptidão para a medicina, mas como ela queria buscar a aprovação da família, ela fez medicina, e aí quando concluiu a medicina, né, quando se tornou independente pelo dinheiro, e aí mudou de cidade, fez outro curso que realmente gostaria de fazer e foi viver a sua vida. Então, a gente tem muito isso. Então,
o filósofo ele trabalha essa má-fé quando a vida que as pessoas predeterminaram sobre você te definem, ou seja, você não tem escolha. É como se você não pudesse abrir mão daquilo. Quer ver só um outro exemplo? Eu casei com essa pessoa, esse relacionamento tá ruim, sabe? Só confusão, a gente não consegue se entender, e aí vem a pressão, né? Principalmente quando a família, aquela família bem rígida, aí vem aquela pressão, sabe? Não, o casamento é para sempre. Não, vocês têm que, sabe, ficar junto e tá os dois infelizes, os dois só faltando se matar dentro de casa. E aí, para manter aquele padrão, para manter aquela percepção para as pessoas, aquela visão de, sabe, eu estou mantendo o meu casamento, ou seja, algo que é determinado tanto pela sociedade quanto pela família, você permanece. E aí o filósofo ele está dizendo, né, e dentro da psicologia existencialista também, que isso é uma má-fé. É você ir na contramão de si mesma ou de si mesmo. Ele diz que coisas como eu sou assim, ou não consigo mudar, ou é minha natureza, essas afirmações funcionam como atemptos de fixar a identidade em algo sólido e imutável, né? Algo pré-determinado também. Eu sou assim, não vou mudar. A famosa música, né, da Maria Gabriela, se eu não me engano, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Enfim, a música é mais ou menos assim, não é? Então, quando você constrói um padrão também sobre o seu eu, aonde esse padrão ele se torna tão inflexível que você, né, utiliza aquilo como um mecanismo para não mudança. E, por último, a gente tem o conceito de negar a facticidade. Negar a facticidade. Ao mesmo tempo, a má-fé também envolve negar a situação concreta em que nos encontramos. O indivíduo se recusa a reconhecer as circunstâncias reais de sua existência, preferindo viver em uma fantasia de total autodeterminação ou inversalmente de total impotência. Ou seja, é uma má-fé também essa facticidade, né, da pessoa olhar todo o seu contexto caótico, todo o seu contexto de sofrimento, todo o seu contexto de dor e ainda assim negar essa realidade. Foi como eu dei o exemplo mais cedo na nossa live, né? Que é a pessoa está num relacionamento ruim e aí como ela não consegue se ver longe desse sofrimento, como esse sofrimento ele já se tornou algo identitário, ela já tomou para si que, casamento é assim mesmo, tem problema, as pessoas são difíceis, né? Isso não vai mudar. Minha mãe viveu um casamento parecido, meu pai viveu um casamento parecido, e ela cria regras para si mesma para permanecer, melhor dizendo, nesse sofrimento. Então ela nega a sua própria realidade e aí ela vai construindo, né, aquelas regrinhas básicas. Ele vai melhorar, né? Vamos, sei lá, vamos fazer algum curso de casamento, vamos fazer alguma coisa, e aí você vai vendo que passa anos e pós anos, ela só vai repetindo esse padrão de relacionamento tóxico, esse padrão de relacionamento abusivo. Então ela vai negando a sua própria realidade, ela vai negando a sua própria existência para permanecer dentro de algo que é familiar, que é o sofrimento. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, só me mandar mensagem no direct, tá legal? Que assim que possível eu vou tentar esclarecer a dúvida de vocês. E até a nossa próxima live. Valeu? Tchau, tchau.